começar te fazendo 3 perguntas. Primeiro, você apresenta a pessoa amada como se fosse seu marido, sua esposa, namorado, companheiro? Como é que é? Segunda, a sua família, seus amigos tratam vocês como um casal que já é uma família? Como se vocês fossem casados? Terceira e última, vocês planejam o futuro financeiro, familiar, moradia, como se vocês dois fossem um só? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, pode ser que você já esteja em uma união estável sem saber. Fica até o final porque isso muda tudo. Olá, meu nome é Aline Delfiol, sou advogada especializada na proteção patrimonial familiar. E nesse vídeo você vai aprender os mitos e verdades sobre a união estável. O que é a união estável? É quando um casal hétero ou homoafetivo vive como se casado fosse. Em resumo, é isso. Para o direito, ela existe quando a união é contínua, pública, estável e duradoura, com o objetivo de constituir família. Mas tem alguns mitos e verdades que você precisa saber. Mito número 1. Tem união estável depois de morar 1 ano juntos. Mentira! Na verdade, a união estável ela não precisa de um marco temporal mínimo ou máximo para ser configurada. Com 6 meses, pode ser que você já tenha uma união estável, 1 ano, 2 anos, enfim. O que importa é o intuito de ser família, não o tempo. Mito número 2. Eu não vou morar junto porque se eu morar junto vai configurar a união estável. Não tem nada a ver, morar junto não é um requisito. Você pode morar junto e não ter uma união estável, como você pode não morar junto e ter uma união estável. A coabitação ela é um indício, não é um requisito. Porque a união estável ela é configurada, como eu te falei, convivência pública, ou seja, você não esconde o relacionamento, contínua, não é algo que fica vai, volta, vem e vai, duradoura e com objetivo, o propósito de ser uma família. Não precisa de certidão, de papel, de documento nenhum para ela existir. Ela simplesmente existe quando os requisitos estão presentes. E aqui eu preciso falar algo que eu falo sempre. O custo do cuidado é menor do que o reparo. A união estável ela existe independente do papel. Mas sem o papel, como que você vai provar que ela existia? Ou quando ela começou? E é aí que mora o problema. Eu vou te dar 3 exemplos reais do que eu vejo no escritório. Por exemplo, inventário com filhos de outro relacionamento. O companheiro morre e aí os filhos, de forma proposital, excluem a companheira do inventário. Imagina que no momento de dor, luto, sofrimento, ela precisa encarar um processo judicial para comprovar que tinha uma união estável, para aí sim passar a ter acesso aos bens que eles construíram juntos. Que situação? Um documento teria evitado isso. Caso número 2, muito comum, pensão por morte. O INSS costuma negar o pedido de pensão por morte quando não tem uma união estável regularizada, ou seja, uma sentença ou uma escritura pública. Sem um documento prévio, a companheira vai precisar de um advogado para entrar com uma ação, para reconhecer a ação e aí depois ter acesso à pensão por morte. Imagina passar por isso no momento de dor e sofrimento. O terceiro e último caso, que também é comum e que gera muito problema, é na divisão de bens em caso de separação. Quando há separação, uma das partes pode tentar excluir um bem daquela partilha que foi comprado junto, alegando que foi adquirido antes da união. Sem um documento comprovando quando aquele relacionamento começou, ou seja, quando a união estável começou, você corre o risco de perder algo que é seu. A forma mais segura de regularizar a união estável é por meio de uma escritura pública feita em cartório. Nela, o casal define a data de início do relacionamento e escolhe o regime de bens compatível com os projetos, planos, enfim. Se você não escolher um regime de bens, vai ser aplicado o padrão, que é a comunhão parcial. Eu já vou te adiantar, ela é cheia de pegadinhas. Já tem vídeo meu aqui no canal falando sobre isso e eu recomendo que você assista. Atenção! Antes de ir ao cartório, procure uma advogada especializada na área de família, porque entender o regime de bens, as consequências, seus direitos é o primeiro passo. A união estável é um instituto muito belo, ele reconhece uma família independente do papel, mas os seus direitos eles precisam de prova. Não negligencie o que é seu de direito. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredita que já está nessa situação sem perceber e me acompanha, que tem muito conteúdo bom para você saber os seus direitos.